Oi, pessoal do segundo, bom dia a todos. Nós vamos falar agora um pouquinho de simplificações de fatoriais, né? Que é esse símbolo aqui, né? Essa exclamação, né? Nós já falamos na aula anterior o que era, né? Que é, na verdade, uma multiplicação do valor numérico aqui, reduzindo esse número até 1. Aí, vocês vão me perguntar o seguinte, como que eu vou fazer esse fatorial sendo que o número é uma letra, né? Como que seria? Aí você vai pensar, por exemplo, se eu tenho uma letra aqui, é como se fosse a letra mais zero, digamos assim. Quem vem antes do zero? O menos 1. Então, quem seria antes dessa letra seria o n menos 1. Antes desse n menos 1, n menos 2. E antes, menos 3, n menos 3, e assim por diante, tá? Na maioria das vezes, aparece como uma divisão, certo? E qual que é o segredo para a gente simplificar essas expressões? O segredo é você pegar o maior valor e reduzir até o menor deles. Então, por exemplo, se eu for olhar n fatorial e n menos 2 fatorial, quem é o maior? É o n fatorial. Então, eu vou reduzir o n até chegar em n menos 2. Quem vem antes do n? N menos 1. E antes do n menos 1, n menos 2. Então, assim que eu já fiz, ó. Eu reduzi, antes do n, vem o n menos 1. Antes do n menos 1, n menos 2, fatorial. Por que que eu parei aqui? Porque aqui embaixo, eu tenho um n menos 2. E essa foi a minha intenção. Chegar num valor em comum, tanto em cima como embaixo. Por quê? Eu tenho certeza que toda essa multiplicação aqui que fica, ela é igualzinha a toda essa multiplicação aqui. Por conta de eu ter multiplicação no numerador e no denominador, eu posso cancelar. Aí sobrou o que de toda essa história? N vezes n menos 1. Então, só sobrou isso. Então, todo aquele fatorial, ele foi simplificado até chegar em n vezes n menos 1. Essa seria a resposta, né, final, porque não tem como eu simplificar mais que isso. Também poderia, se eu quisesse, né, que é a mesma coisa, fazer a distributiva, né, n ao quadrado menos n. Aí é critério de vocês, né. O importante nesse exercício é simplificação, chegar na menor resposta possível, certo? Existem algumas simplificações, que é o caso desse, que não vai bastar apenas simplificar. Por quê? Porque aqui eu tenho uma igualdade, então tem que resolver essa equação. O que tem de diferente naquele primeiro exemplo para esse é somente a igualdade. Se eu tenho igualdade, eu tenho uma equação, consequentemente, eu preciso achar o valor da incógnita aí, que no caso eu chamei de n, mas poderia ser x ou qualquer outra letra, tá? Aí eu tenho um monte de fatoriais. O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu só posso simplificar a parte de cima com a de baixo. Então, eu já tenho que ter essa ideia. Então, eu vou pensar assim, qual que é o maior de cima que eu tenho? É o n mais 2, certo? Esse é o maior. Se eu reduzir antes do n mais 2, vem o n mais 1, certo? E aí, se eu for pensar um pouquinho, eu vou ter n mais 1 embaixo e vou ter um n mais 1 em cima. E aí, eu vou poder cancelar. Ótimo que essa primeira parte aqui eu já consegui simplificar, tá? Aí, se eu for olhar de novo, eu tenho essa segunda parte aqui, que é possível se simplificar. Então, eu vou ter que simplificar essas duas. Aí, eu vou olhar novamente. Qual que é o maior? N menos 1 ou n? O n, né? Ele é maior. Então, eu vou reduzir esse n até chegar no n menos 1, que no caso é só um valor numérico. Então, vamos lá que eu já fiz direto aqui. Então, eu reduzi o n mais 2 até chegar ao n mais 1, porque eu vou poder cancelar na divisão. E peguei a parte do n fatorial, que ele é o maior, e reduzi também. Antes dele, vem o n menos 1. E aí, se eu olhar, eu tenho em comum com a parte de cima. E aí, eu já vou poder cancelar um monte de coisas aqui. Eu vou poder cancelar esse com esse. E vou poder cancelar esse e esse.
Então, a intenção é ficar o mesmo valor numérico em cima e embaixo, e aí eu posso fazer o cancelamento desses dois valores. Então, o que sobrou de toda essa história aqui? Sobrou só esse n mais 2 em cima, porque aqui quando eu simplifiquei, sobrou 1. Aí eu não preciso colocar. Quando eu simplifiquei aqui, sobrou 1. Também não preciso colocar. Então, sobrou o quê? N mais 2 vezes 1. Porque eu vou deixar só n mais 2. E embaixo, aqui também sobrou 1 e sobrou 1. Que não preciso colocar. E embaixo só sobrou o n. Então, vamos lá ver o que sobrou de toda essa história. De toda essa simplificação aqui. N mais 2 em cima, e embaixo sobrou só o n. Isso é igual, tem que lembrar lá que tem a igualdade, 6/5. Certo? E o que eu vou fazer agora para resolver essa equação, né? Por que equação? Porque eu tenho uma igualdade aqui. Eu vou fazer aquela básica regra de 3, né? Multiplica em cruz aqui. Então, aqui eu já vou mostrando direto, porque é uma parte que todos deveriam já saber, né? Então, eu tenho 5 vezes n mais 2, que é igual a 6n's. Aí, eu fiz 5n's mais 10. Por que mais 10? Distributiva, né? Igual a 6n's. Mudei os 6n's de lado. 5n's menos 6n's igual a menos 10, porque o 10 eu também mudei de lado. E aí, eu fiquei 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1n igual a menos 10. Multiplicando por menos 1, né? Eu não coloquei aqui, mas multipliquei por menos 1. E aí, eu cheguei à conclusão que o n vale 10. Certo? Nós vamos falar agora um pouquinho dessa parte de fatoriais em situações problemas, né? Eu coloquei um problema bem clássico aqui, que são os problemas de anagramas, tá? E o que significa a palavra anagrama? Na verdade, assim, anagrama a gente usa mais quando a gente tem palavras, né? Eu pego uma palavra e faço os anagramas dessa palavra. Tipo, a palavra livro. Eu posso escrever L-V-O-R. Livor. É uma palavra que eu mudei as letras, né? Então, o que basicamente é um anagrama? É fazer a troca dessas letras, mesmo que as palavras não tenham sentido, tá? Por exemplo, essa palavra aí não tem sentido, então, mas é um anagrama. Então, eu quero fazer um anagrama com todas essas palavras aqui, com todas essas letras, perdão, da palavra livro. Então, eu vou fazer a troca das posições dessas letras. Então, o que eu falei para vocês? Quando a gente definiu lá na permutação. Permutação era uma troca de posições. Basicamente é um anagrama. Quando a gente tem em questão de palavra, né? De uma palavra, eu tenho que fazer um anagrama dessa palavra. Então, como que eu vou fazer? Eu coloquei várias questões. Todas as questões eu vou focar na palavra livro, tá? Então, tudo que a gente for responder em situações problemas, eu vou levar em consideração a palavra livro, tá? Então, eu quero saber quantos anagramas tem essa palavra. Primeira coisa, eu vou contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras. Então, eu vou fazer a troca das posições dessas 5 letras. Então, eu vou fazer a permutação das 5 letras. E aí, eu tenho que lembrar que quando eu falo permutação de 5, eu tenho a mesma coisa de 5 fatorial, né? E o que é o 5 fatorial? Eu fazer a multiplicação do 5, reduzido até 1. Então, 5, 4, 3, 2, 1, e faço a multiplicação entre esses valores, que dão 120 anagramas. Ou seja, se eu fizer todas as combinações aí de troca de palavras, de letras, né, das posições da palavra livre, eu vou conseguir montar 120 anagramas, certo? Então, eu coloquei uma outra situação aqui, lembrando que eu vou levar em consideração novamente a palavra livro. Então, eu quero saber quantos anagramas eu tenho usando da palavra livro, porém, começando com L e terminando em O. Não vão ser 120, né? Porque 120 é o total, vai ser uma quantidade menor. E como que eu faço para descobrir qual é essa quantidade? Então, o legal é a gente desenhar como que ficou a situação aí. Eu sei que a palavra é livro. Obrigatoriamente vai começar com L e terminar com O, certo? Então, essas duas palavras,
Essas duas palavras não, essas duas letras, elas são fixas. Quem são as letras que vão permutar? São essas letras do meio, que no caso são as 3 letras do meio, né? O I, o V e o R. Essas 3 letras, elas vão permutar entre si. Ou, consequentemente, eu vou ter o quê? A permutação de apenas 3 letras, né? 3 fatorial. Que aí eu vou ter 6 anagramas. Certo? Então, eu tenho 6 palavrinhas, né? Tendo sentido ou não, eu vou ter 6 com o L e o O fixos. Deu para entender aí por que eu fiz permutação de 3? Porque somente essas 3 do meio que vão permutar. O L e o O são fixos, tá? Uma outra situação um pouquinho diferente é essa daqui. Eu quero saber novamente, tudo eu tô falando de anagrama, tá? Então, eu quero saber quantos anagramas eu tenho com as letras R e O juntas nesta ordem. Então, o R e O, eles vão ser como se fosse uma única letra do meu anagrama. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu vou ter o R e O como uma única letra, e aí eu vou ter mais outras 3 que vão poder permutar, né? As outras 3 permutam. Só que o RO, ele não é fixo no começo. O RO, ele pode estar aqui e tem uma letra na frente. O RO pode estar aqui na segunda posição e tem uma letra aqui. O RO pode estar no final. O importante é ter RO juntas, tá? Mas eles podem ocupar qualquer uma das 3 posições aí. No caso, 4, né? Quantas posições vamos ter a troca entre eles? 4, certo? Então, eu tenho 3, mais uma, que o RO vale 1. Então, eu tenho que permutar 4 letras. Então, eu vou ter 24 anagramas, tá? Esse é um problema bem clássico que envolve permutação, tá? Existem outras situações que eu poderia ficar aqui descrevendo várias, mas eu quero focar com vocês nessa parte que fala-se de anagramas, tá? Que é bem interessante e eu acho que é fácil de entender. E aí vocês vão ter os exercícios envolvendo essa parte de simplificação de fatoriais e alguns problemas com fatoriais para vocês estarem resolvendo. E aí nós fazemos a correção desses exercícios na sexta. Só para reforçar um pouquinho, na quinta-feira a lição deve ser entregue, tanto a de terça como a de quarta. Entregue na quinta até o final do dia. Olha, uma bonitinha aqui para vocês, tá? Um bom dia para todos e até sexta na nossa aula presencial.